A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando você nesta hora para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, revista de jovens e adultos. Estamos estudando o segundo trimestre de 2024. Essa edição é 81, revista de jovens e adultos, né? O título central é Atos da Igreja Primitiva, estudando Atos e os relatos da Igreja Primitiva. Autor da revista, o pastor Eric Mendonça. Sempre estamos aqui mencionando o nome dele e fazendo os nossos agradecimentos. Ok? Irmãos, vamos estudar a 10ª lição, a lição 10. Ela tem como título Quem foi Estevão? Nós falamos na lição passada, tratando dos diaconatos, né? E hoje nós vamos falar do primeiro mártir. O texto base dessa lição é Atos 6, 8 a 15 e 7, de 1 a 60, e versículo 8, 1. Nós estaremos lendo Atos 6, 8 e 15. E, decorrer do estudo, nós vamos pincelar aqui, para não tomar muito tempo, né? Esse capítulo de Atos 7, de 1 a 60. Os irmãos não reparam, estava meio enfermo, com gripe forte, né? Peço sempre que os irmãos estejam orando por mim, pela minha família, para que Deus nos dê condição. Por isso esse vídeo também, irmãos, está um pouquinho tarde também, né? Não só por isso, mas também com as atividades seculares, né? Os irmãos sabem que a gente tem outras atividades também. Irmãos, então, nós estaremos orando agora, nessa hora. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado de fazer esse estudo, né? E que Ele possa nos estar capacitando, abençoando a vida dos irmãos também. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida e saúde. Nesse dia queremos agradecer a Ti, ó Deus, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado de oportunidade de estar estudando Sua santa e bendita palavra. Que esse estudo, ó Deus, venha para a edificação de cada um de nós. Abençoa, Senhor, esse estudo da escola bíblica dominical, ó Deus, que possa servir de edificação para os irmãos. Eu agradeço a todos aqueles que têm deixado seu like, também compartilhado, ó Deus, deixando seu comentário. Isso fortifica, Senhor, e nos incentiva, ó Deus, a cada dia mais a fazer a sua obra. Independente disso, nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem nos feito e tem nos usado como instrumento. Senhor, salve as almas, salve as pessoas, Senhor. Esse é o maior objetivo desse canal, que eles venham a ter conhecimento da Tua existência, ó Deus, e que não passe nesse mundo desapercebido que Tu és um Deus criador, maravilhoso, que fez todas essas coisas que nós contemplamos com nossos olhos e ouvimos com nossos ouvidos e temos contemplado as Tuas maravilhas. Abençoe, Senhor, cada um deles, que eles possam se sentir agraciados por Ti, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos ler aqui o primeiro texto, né, que está em Atos 6, no versículo 8 a 15, que basicamente é o que nós vamos falar sobre esse personagem, né, Estevão. Então, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Não podia resistir à sabedoria e o espírito com que falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Excitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo com ele, e arrebataram, levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas
que dizia: esses homens não cessam de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno que há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de anjo. Tem outros textos aqui que está em Atos 1:60, praticamente é o capítulo todo, né? E um versículo do capítulo 8, né? 8:1. Ao decorrer do estudo, nós vamos, como já disse, pincelar aqui para não tomar muito espaço. Irmão Estevão, né? Homem cheio de fé. Estevão era um homem cheio de fé. O objetivo desse estudo, irmão, ao final desta lição, entenderemos o conhecimento dos motivos que levaram os primeiros cristãos a serem perseguidos. Analisaremos também porque a vida e morte foi tão relevante para a igreja. A morte de Estevão foi um marco na história da igreja. Então, ele foi mártir, morreu em causa de uma coisa nobre. Qual era essa coisa? O Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ele preferiu a morrer do que negar a fé. Estevão era uma das características de Estevão. Ele era cheio de fé. Nós já podemos ver aqui. Por isso é necessário citá-la, estudá-la. Embora o texto base da nossa lição seja longos, é necessário lê-los, pois se interligam e fornecem as referências necessárias para entender o cerne das perseguições aos cristãos e suas consequências. Eu falei que eu não vou ler, mas, irmãos, os irmãos leiam esse texto, né? Estude esse texto e também os textos que foram citados aqui, porque eles vão dar um esclarecimento maior, né? Lucas descreve Estevão como um homem cheio de fé. Olha só, o que eu já falei, né? Então, uma das características desse homem, chamado Estevão, né, esse mártir, que ele é cheio de fé. Cheio de fé e cheio do Espírito Santo também. O Espírito Santo preenchia toda a sua vida, né? E aqui, além de ser um diácono, era um pregador da palavra. Olha, interessante, nós estudamos sobre o diácono, dos diaconatos, o ministério do diácono. Mas também Estevão, além de ser diácono, ele era um pregador, um ministro do Evangelho, um conhecedor das Escrituras. É necessário, irmão, independente de que função você tenha conhecimento das Escrituras. As Escrituras são a base da nossa regra e fé. É o nosso manual de instrução, é a nossa bússola. É onde nós encontramos todas as respostas para o nosso conhecimento. Conhecer e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor que criou os céus e a terra está aqui, escrito, manual de instrução. Homens sábios proferiram essa palavra maravilhosa que está aqui na palavra de Deus, que é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, Estevão era um homem pregador, um ministro do Evangelho, anunciando com grande coragem. Ele era uma pessoa de coragem. Ele foi questionado pelas autoridades religiosas da época e acabou sendo interrogado e levado à morte. Então, a sequência aqui, irmãos, é que Estevão, né, ele disputava ali com aquelas pessoas religiosos, né? Os filósofos, tinha os filósofos também, porque a cultura helênica, ela era muito forte naquela época, a grega, né? Cultura helena grega, e tinha os libertos, tinha os sirineus e os alexandrinos, né? E os que eram da Cilícia e da Ásia disputavam com Estevão. Então era muita gente, né, para combater. Que não é diferente hoje. Algumas religiões, né, que hoje, se você tentar falar sobre Cristo, o Evangelho de Cristo, eles acham que você está perseguindo as religiões dele. Mas não é.
O evangelho, irmão, é o anúncio das boas novas. Quando você fala em evangelho, é anunciando as boas novas de Cristo. E Cristo foi aquele que morreu na cruz por todos, independente de religião ou não, se é ateu ou não. Então Cristo morreu por todos. Agora tem um detalhe, né? Uma vez que você tenha conhecimento de Cristo, é necessário que você passe a crer nele, a crer e aceitar como seu Salvador. Então, irmão, a missão aqui de Estevão, desse diácono, desse servo e pregador de Deus, é pregação, o anúncio das boas novas. Não é muito diferente. A igreja ela tem um papel primordial que é anunciar o evangelho. Nós fazemos ações sociais, fazemos benefícios, construímos templos, mas o maior legado que nós deixamos é o anúncio da palavra de Deus. Porque todos nós vamos ser julgados diante de Deus e você tem essa responsabilidade. Você não, eu e você temos a responsabilidade de proclamar o evangelho de Cristo. Porque vai ser cobrado de toda a humanidade esse legado, né? Esse anúncio, né? Então Estevão, ele preferiu o quê? Passar pelo julgamento. Mas ele fez um discurso, irmão. Ele disse que ele fez um discurso falando do histórico. Quando você começa a ler, disse ao sumo sacerdote, porventura, isto assim, e ele disse, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão. Todo mundo conhece a história abraâmica, ou a história de Abraão, o pai da fé, né? E saíram ali daquela terra, daquela parentela, para anunciar às outras nações que seria bênção para as famílias da terra, né? Então, irmãos, ele fez um relato histórico todinho em sua defesa. E ao final, como hoje também, o povo não resiste à verdade, né? Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Então, não quiseram a verdade e rejeitaram o testemunho de Estevão. E Estevão foi levado a julgamento e condenado à morte. Mas os irmãos reparam aqui que houve calúnia sobre esse. Ele não foi também parecido com Jesus, quando nós vemos, né, a acusação de Jesus infundada. Mas tinha um contexto ali que Jesus iria ser levado dessa forma. Irmãos, o cristão, ele sofre muitas das vezes, não vou dizer todos, né, porque tem suas exceções, mas a maioria são calúnias que jogam sobre o cristão, né? Por quê? Porque o cristão ele tem uma pregação de verdade, uma pregação que tem que falar o que é reto. E muitas das vezes as pessoas, por ver a fraqueza humana, eles não entendem que o evangelho está além da humanidade, né? Então vamos dizer aqui, primeiro, as perseguições. As perseguições levaram muitos irmãos nossos à morte. Para chegarmos até aqui, muita gente pagou o preço com a própria vida para que o evangelho alcançasse os confins da terra. Os irmãos, vê que nós estamos do outro lado, no novo mundo, né, que são as Américas e outros continentes, né, vamos dizer assim, não existia naquela época. Mas até onde o evangelho chegou? Ele atravessou os oceanos. Muitas pessoas morreram no Coliseu de Roma. Muitas pessoas foram perseguidas nas suas cidades. Aqui mesmo no nosso país, no início, em que predominava uma só religião, muitas pessoas foram excluídas do evangelho por eles acharem que eles são exclusivistas, né? Mas o evangelho, ele é o poder de Deus, né, irmãos? Então, vamos dizer assim, pagou o preço da própria vida para que o evangelho alcance os confins da terra. Deus, em seu infinito poder e soberania, disse que deveríamos levar o evangelho a todos os povos, línguas, nações. Esse é o nosso ide por todo mundo. Então, Estevão, esse homem de Deus, cheio de fé, de coragem, né? Cheio do Espírito Santo, que devemos ser igual a Estevão, ou procurar conhecer para ser cheio do Espírito Santo, ele levou esse evangelho. O evangelho ele levou à risca e foi
morto, apedrejado, né? Quando você vê Estevão lá no final e diz assim, então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Olha só, interessante, antes de condenar ele, antes de matar, viram que ele tinha um rosto sincero, né? Então, irmãos, você vê que muitas das vezes as perseguições para a igreja, para o crente, são literalmente perseguições, né? Mas por quê? Se perseguiram o mestre, que foi Jesus, imagina nós, os servos, né? Não perseguiria? Claro que perseguiria. As perseguições dos primeiros séculos impulsionaram a expansão da igreja para as diversas nações e se mostrou resiliente. Então, irmão, você repara que as perseguições fortaleceu a continuar o evangelho de Cristo, a continuar a pregação do evangelho, né? E diz aqui que mantendo-se fiel à doutrina guiada pelo Espírito Santo. O poder do Consolador do Espírito já estava sempre presente, encorajando, orientando os cristãos após cada perseguição, enfrentando a oposição da cúpula religiosa judaica. Então, irmãos, os irmãos, reparem que religião é uma coisa que ela não... apesar que diz que religião quer dizer religar a Deus, mas a religião ela faz você fria, morna. Ela tira o sentido de você buscar a presença de Deus, porque Deus não é religião, Deus é vida, e vida com abundância. Quando você lê a Escritura, você passa a entender a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo. Não são as pessoas que fazem, não, é o mover do Espírito Santo que impulsiona o crente a propagar o Evangelho. E nós somos instrumento usado por Deus. Gerando os seguidores de Jesus desafio às tradições estabelecidas, gerando hostilidades e ameaça. Sua fé confronta interpretações da lei e rituais, mas eles perseveraram guiados pelos ensinamentos dos apóstolos. Até então, a lei prevalecia, porque a lei foi dada, né? E a lei é boa, santa e agradável, como diz as Escrituras. Mas agora nós fomos guiados pela graça de Cristo, erguidos sobre o ensinamento de Cristo, porque a lei ela veio guiando até a chegada do cumprimento da lei, que é Cristo. Como que Cristo cumpriu? Com a morte e morte de cruz. É o que o Evangelho nos ensina. Então a morte de Cristo morreu em meu lugar, tirando da condenação futura, quando eu creio no poder de Deus da restauração. Irmãos, vamos ler aqui Atos 4, né? Alguns textos nós vamos ler, Atos 4, de 1 a 3. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, capitão do templo, e os saduceus, doentes muito que ensinasse, e o povo ensinasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Esse aqui foi Pedro ensinando o Evangelho. O Evangelho, irmão, não é para ficar na prateleira, não é para ficar para si, mas o Evangelho é para ser ensinado. Ensinado nas praças, nas ruas, nas escolas, em todos os lugares. Porque o Evangelho, irmão, ele trata de vida, ele traz paz, segurança, quando a pessoa realmente quer seguir os ensinamentos dos apóstolos, né? Os apóstolos foram homens separados por Jesus para falar desse Evangelho, das boas novas, de salvação. Eu não sei como que tem pessoas que ainda é contra o ensinamento do Evangelho nas escolas, né? Não sei qual o medo. Será que é de realmente eles conhecerem a verdade e a verdade libertar? Não de um ensinamento político, não, de um ensinamento vivo, eficaz, que venha trazer paz e tranquilidade para as pessoas, né? Então, em Atos 5, de 17
2 versículos, 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, eles da seita do Senhor encheram de inveja e lançaram mão dos apóstolos e puseram na prisão. Toda vez que o evangelho vem com força, porque o evangelho é o poder de Deus, né? As pessoas querem eliminar o ensinamento, quer tirar Deus, quer tirar o ensinamento de Cristo. Mas o ensinamento de Cristo é a palavra de Deus que foi inspirada para que nós divulgássemos sobre a graça, sobre a misericórdia, a compaixão de Deus e também o juízo, né, que Deus há de trazer sobre a humanidade. Já os romanos perseguiram os cristãos politicamente, vendo o cristianismo como ameaça à adoração do imperador. Então, irmão, os imperadores, eles eram adorados, eram pessoas que gostavam de adoração, se colocar como Deus. Quantas pessoas hoje, quantos políticos querem ser adorados como Deus? Achar que ele tem um todo controle. Mas nesse mundo, irmão, só existe um Deus, que é o nosso Criador, que criou os céus e a terra e todas as coisas. E ele é soberano, ele é poder, né? Muitas pessoas, a recusa de adorar o imperador resultou em perseguição, com situações com Herodes. Então, há situações que as pessoas, quando o evangelho é propagado, anunciado, a adoração, a idolatria, vamos dizer assim, ela é banida, porque a idolatria, você vê que ela traz muitos pecados ocultos, muitos ensinamentos errôneos, né? Porque você não está adorando o verdadeiro Deus. Existe só um Deus. Não existe vários deuses. A palavra vários deuses são pensamentos humanos, criados da mente humana, do raciocínio humano. Mas existe um só Deus. E esse que é o verdadeiro, que criou os céus e a terra. E ele veio ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo lá os ensinamentos verdadeiros, né? Com citação. Vamos ver aqui, Atos 12, olha só o que aconteceu, né? Quando a pessoa não adora o verdadeiro Deus. Atos 12, 1 a 4. E por aquele mesmo tempo Herodes estendeu, aliás, não era esse aqui não, né? Mas o texto é esse aqui. Por aquele mesmo tempo Herodes estendeu as mãos a alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos asmos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando ao quarto paterno soldado para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Irmãos, nós vemos aqui que a perseguição foi intensa, né? Herodes, vendo que mataram Estevão, quis também matar, e matou o Tiago, né? Irmão de João, um dos apóstolos, e mandou prender Pedro também, né? E a dispersão registrada por Lucas em Atos 8, 1, 3, né? Então, irmãos, nós vemos que a sequência ela vai crescendo, as perseguições. Hoje, irmãos, muitas pessoas são inversas ao evangelho. Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus. Diz que a Bíblia tem que ser reescrita. Para quê? Adaptar os seus bel prazer, para fazer a sua vontade. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmão. Deus não se deixa levar por aparência, né? E a palavra de Deus, ela cumpre. Queira o homem não, ela vai cumprir. Então, irmãos, nós vemos aqui que a perseguição, ela cresce dia após dia. Nos nossos dias, tem uma perseguição sutil,
às vezes com palavras pejorativas em cima dos crentes, às vezes uma ilustração de linguagem, de uma encenação de alguma coisa, mas ela está ali tentando tirar a fé dos que querem crer no poder de Deus através do Evangelho. Vamos ler aqui, né? Outro texto aqui. Também Saulo consentiu na morte dele e fez aquele dia uma grande perseguição contra a igreja, estava em Jerusalém, todos foram dispersos pelas terras da Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrava. Aqui há outro personagem importante que é Saulo, né? Saulo de Tarso, depois passou a ser chamado Paulo, né? Paulo, um grande apóstolo, que também foi um grande missionário e também um evangelista também, vamos dizer assim. Hoje a maioria das cartas que nós temos, boas cartas, foi escrito por esse homem de Deus chamado Paulo. Mas Saulo naquela época ainda não era convertido, né? E no caminho ele teve um encontro com Cristo, no caminho de Damasco, e ali ele conheceu o verdadeiro Deus, né? E Deus apareceu a ele e chamou ele, fez um chamado, né? Para que ele não resistisse ao poder de Deus. Então, irmãos, conhecendo um pouquinho dessa história de Saulo, mas ele assolava a igreja, ele perseguia. E essa dispersação foi que o evangelho começou a se expandir. Por onde passava, o evangelho era divulgado. A diversidade forjara a fé resiliente, como narrado na dispersação judaica cristã, né? Em Atos 11, 19 a 21, nós vamos ver também, Atos 19, 11, 19, 21. Diz assim: e os foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando ninguém a palavra, não somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando na Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e o grande número creu e converteu ao Senhor. Esse é o problema que muitas pessoas, autoridades, não querem, irmão. Porque quando o evangelho é anunciado, pessoas se rendem ao evangelho. Porque as vistas são libertas, são esclarecidas. E muitas pessoas, muitos governos não querem que o evangelho seja propagado, com medo que eles venham a crer no poder de Deus, né, irmão? Mas, querendo Deus, quem pode resistir, né? Onde a mão do Senhor sustentou e convertendo muitos ao Senhor Jesus. Além dos relatos bíblicos, autoridades como Tácito, Plínio, que pediu ajuda a Trajano para lidar com os cristãos em sua jurisdição. Talvez esses seriam os governantes da época. Mas hoje também, até no nosso país, tem muitos que já anunciaram que não quer cristão na política, não quer cristão em determinados pontos estratégicos, porque já viu, né? Como é que é. Então, irmãos, oremos pela nossa pátria, oremos pela nossa cidade, oremos para que o povo olhe com olhar benigno para o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, poder transformador. Suetônio também destacara as perseguições aos cristãos, documentando os eventos durante o reinado de Nero, que culpou os cristãos de incendiar Roma. E Cláudio, que expulsou os cristãos de Roma por causa dos seus ensinamentos. Muitos outros escritores, além do Novo Testamento, narram a história de como nossos irmãos em Cristo sofreram por amor a Jesus e seu reino. Todos nós, irmãos, devemos estar atentos e sabemos que o mundo jaz no maligno e que perseguições vamos encontrar no caminho, mas sejamos resilientes
a eles com este evangelho. Então, no primeiro tópico, falamos sobre a perseguição. Segundo tópico agora, Estevão, o mártir, né? Estevão era um dos diáconos escolhidos para a missão de servir aos necessitados. Essa é a função dos diáconos, né? De suprir as necessidades, de cuidar. Mas a Bíblia diz que ele era um homem de boa reputação e sabedoria. Atos 6:3. Cheio de fé e do Espírito Santo. 6:5. Cheio da graça e poder, fazia os prodígios e grandes sinais entre o povo. Né? Deus se manifestava através da pregação dele, né? Não era ele, mas o Espírito Santo fazia esses, porque ele estava falando sobre o reino de Deus. Atos 6:8. A morte de Estevão, narrada em Atos 7, impulsionou a fé de muitos homens e mulheres ao redor do mundo a encarar a morte como a convicção na eternidade e na providência divina. É o exemplo para a nossa própria fé. Então, irmãos, o que nos motiva, o que nos faz a caminhar na jornada espiritual com nosso Senhor? É saber que a nossa vida pertence a Ele. E só Ele tem o poder de tirar e de dar a vida. Só Ele tem o poder, né? Porque Ele pode todas as coisas. E todas as coisas são possíveis a Ele. Se alguém vem a perder sua vida, seja certo que você estando na mão de Deus, você estará com Deus, independente qual seja a situação. Então, a sua autenticidade transcendeu as fronteiras do tempo, inspirando até os dias de hoje. O Evangelho permanece até hoje e vai permanecer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Ela corta na divisa da alma. É por isso que quando a pessoa é confrontada com o Evangelho, ele fica constrangido, porque o Evangelho é poder de Deus, né? Então, a vivência autêntica da fé, mesmo em adversidade, tem um impacto profundo em indivíduos, familiares e comunidade. Se você quer que sua comunidade, sua nação, sua cidade seja, deixe o Evangelho ser pregado, deixe o Evangelho modificar o caráter das pessoas, né, irmãos? Você vê aí quando a pessoa passa a crer em Deus, né, verdadeiramente, quando ele crê mesmo, e larga os vícios, as drogas, larga as prostituições, começa a ter uma vida, porque o ensinamento é para você se apartar da maldade, do engano, né? Então o Evangelho ele tem esse poder. Eu creio que as autoridades constituídas do nosso país não deveriam olhar o Evangelho como um problema, mas deveria olhar como solução. Olha agora lá, nós estamos, os batistas brasileiros, parabéns aos batistas, a junta de batista, o pastor Fernando Brandão, né, que é o líder desse, mandou as carretas missionárias, né? São investimento que não tem investimento do governo, são os membros da igreja que investiu. Agora a lavanderia missionária também, né? Jesus transforma, está lá anunciando poder de Deus, irmão. Então, a sociedade deveria olhar para a igreja com olhos de justiça, né? Olhar, ver, não, sou um povo trabalhador, a maioria sou um povo trabalhador que trabalha, que não dá problema para o governo, né? Que quer o melhor para a sociedade. Então, irmão, eu creio que as autoridades do nosso país, né? Muitas coisas que acontecem aí, poderia ser minimizado, porque o pecado está, né? E vai sempre estar no nosso meio, porque esse mundo, né? Não é totalmente santo, não é totalmente puro, só se todo mundo fosse santificado, né? Aí sim, aí seria top, né? Para nós. Então, irmãos, vamos dizer aqui, as autoridades deveriam ter esse olhar com critério para a igreja, para quando o Evangelho penetra. Jesus disse que devemos ser sal e luz neste mundo. Precisamos então carregar nossa cruz e segui-lo diariamente. Estevão, o primeiro mártir, narrado nas Escrituras, traz essa forma de vida para a reflexão. Devemos continuar pregando, mesmo que seja perseguido, rejeitado, né? Mesmo que não perceba que a igreja seja útil para eles, mas devemos pregar, insistir, ser resiliente. Percebeu que Estevão era cheio do Espírito Santo e de sabedoria, olha só.
e ele foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir. Pontuemos na experiência de Estevão que ser cheio do Espírito Santo não tem imunidade, não te imuniza da morte, mas te leva para a cruz. Então, irmão, a pessoa fala assim, mas fulano era assim, era da igreja, mas morreu, mataram ele. Irmão, se o nosso viver Cristo, morrer é ganho. Então, a nossa vida aqui é momentânea, mas a eternidade será com Cristo. B. Ter sabedoria não te livra de debates onde a sua fé será desafiada. Todo instante, seus irmãos, somos julgados pelo mundo, a igreja é julgada, as pessoas são julgadas. Quando você se diz cristão, eles querem deturpar tudo que você fala. Então, você tem direito na Bíblia Sagrada, embasado na palavra de Deus, se defender a razão da nossa fé, né? Mesmo sendo conhecedor da lei judaica, Estevão não negociou sua fé em Jesus, né? Porque ele foi fiel, né, aos princípios apostólicos, aos ensinamentos, e ele entendeu que a graça de Cristo veio para salvar do mundo do pecado. Lucas também cita alguns outros martírios, como o de Tiago, irmão de João, e Atos, como nós já lemos, né? Atos 12, 1, 2. Assim como o de Pedro. Então, irmãos, todos esses homens, Pedro, Tiago, a maioria dos apóstolos, irmão, quando nós lemos, há relatos de atrocidade feito na igreja primitiva. E foi essas coisas que fizeram com que a igreja se expandisse, né? Porque eles não temeram a morte. Não devemos temer a morte, mas devemos confiar na providência de Deus. Saber que, como diz aqui, a morte leva à cruz. E Cristo foi levado na cruz, morreu na cruz, né? E somos crucificados todos os dias com Cristo, né? Lembrando disso. Terceira e última lição aqui, último ponto, perseguição, provação da fé. Em um mundo globalizado, a informação circula rapidamente no Brasil. Nossa diversidade cultural cria oportunidades missionárias transculturais internas, né? Então nós sabemos que o nosso país, o Brasil, é um país miscigenado, né? É um país de muita cultura, né? Muitas raízes. Temos uma parte europeia, temos uma parte indígena, temos a parte lá da África, né? Os africanos. Mas enfim, irmãos, isso aí não impede de nós adorarmos ao Deus verdadeiro. Apesar de uma crescente aceitação da palavra de Deus, alguns irmãos enfrentam perseguição severa em campos missionários. Nossas convicções são atestadas regularmente, embora o Brasil não enfrente perseguições como em países fechados ao Evangelho. Nosso desafio é manter a fidelidade aos princípios do Senhor. Então, a nossa palavra, irmão, é que nós permanecemos naquilo que nós conhecemos, nas Escrituras Sagradas, na doutrina dos apóstolos, né? Os profetas falaram de Cristo, anunciaram a vinda do Cristo, o momento de Cristo, e os apóstolos deram continuidade falando. E depois nós temos o advento do retorno de Cristo, que cremos que está em breve e vai acontecer este grande acontecimento que vai pegar muitas pessoas desprevenidas porque rejeitaram o Evangelho, rejeitaram a palavra de Deus e preferiram ficar com suas convicções, né? Mas o Evangelho, ele veio para esclarecer, para tirar as dúvidas, o Evangelho de Deus, né? O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida de Estevão, um dos mártires, não se trata apenas da morte, mas sim da resistência e perseverança à fé genuína. Um homem de fé, um homem de coragem, um homem de sabedoria. E quanto muito falta em nós mesmos, né? Vamos colocar assim, nós, né? Que falta um pouquinho de ação
nossa, para que o evangelho se expanda aqui no nosso Brasil, para que a igreja saia das quatro paredes, para que o evangelho vibre, né, seja triunfante, né, seja constante, abundante, para que as palavras, as pedras não cramem nesse país, mas que o evangelho ele alcance os quatro cantos desse país e venha assim o refrigério à nossa alma, porque uma nação que adore um Deus único, soberano, um Deus que não é ficção da mente humana, mas sim um Deus poderoso, um Deus de ação, um Deus que nós podemos dizer, adoramos ao único e verdadeiro Deus. Portanto, a você algo que me foi indignado uma vez, o que você faria se o seu filho tivesse prestes a ser decapitado e a única forma de livrá-lo fosse negar a sua fé e blasfemar contra o Espírito Santo, né, irmão? Aqui no nosso país ainda não temos isso, mas eu sei que vai chegar o momento, nós já estamos vendo aí pessoas falando coisas, né? Falando coisas que nós não ouvimos há algum tempo, incitando o ódio às igrejas, né? Muitos falam que a igreja que fica incitando ódio. Não, muitas pessoas ficam incitando ódio às igrejas. É só você parar e observar como eles falam mal da igreja, como eles tentam deturpar tudo que o pregador fala, que anuncia, né? Ao invés deles criticar o mensageiro, eles deveriam olhar para a palavra, o que a palavra diz, né? O anúncio da mensagem não é anúncio meu, não. Eu não tenho essa sabedoria, mas aqui está a sabedoria, o conhecimento, que é a palavra de Deus. Quer ser contencioso? Quer dizer que não é? Aqui, ó, tá aqui, ó. Vai discutir com ela, vai dizer. Porque essa palavra aqui é de Deus. Ele que inspirou os homens. Tá contigo mesmo. Então, irmãos, o que você faria? Paulo traz essas palavras Romanos 8, 26 a 29. Vamos ler aqui, né? Romanos 8, né? Um vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Mas a gente vai falar o que o Espírito Santo nos conduz nesse estudo, né? 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? É o Espírito Santo que faz, move, direciona, né? É aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede pelo santo, pela igreja, ele intercede pelo mundo, pelas pessoas que estão lá fora, né, da igreja. Estou falando lá fora da igreja, não está na comunidade. Ainda não se decidiu qual o caminho que vai. Se é o caminho de Cristo ou o caminho do pecado, né? Então, irmãos, vemos aqui a obra redentora através do Espírito Santo, né? E a mensagem, ela é única. Ela é hoje, amanhã e eternamente. Os tempos são outros. O tempo pode ser outro, mas a mensagem é hoje, amanhã e eternamente. Esta consciência fazia parte do cotidiano dos cristãos do século I, diante das aflições e perseguições. Porque para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. E outra diz que o morrer é ganho, né? Filipenses 1, 21. Essa aqui é uma fala do nosso irmão em Cristo, o apóstolo Paulo, um dos maiores mensageiros da palavra de Deus, né? Hoje nós, claro, com a ação do Espírito Santo, impulsionado pelo Espírito Santo, direcionado pelo Espírito Santo, mas foi um instrumento na mão de Deus. O próprio Jesus mesmo falou para ele que ele seria
um mensageiro para trazer a mensagem aos gentios, né? Gentios é todo aquele que não é da nação judaica, né? São povos gentílicos. Então, irmãos, nós vemos aqui que o evangelho, né? Que o apóstolo Paulo, ele trouxe essa frase, né? Essa palavra, porque para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? Não foi à toa, né? Nós vemos que quanto perseguição o apóstolo Paulo teve. Hoje, é interessante nas pessoas, né? Eles dizem que não acreditam no evangelho. Eu sempre falo um pouquinho disso. Mas aqui nós temos uma cidade chamada São Paulo. Como é que pode ser um negócio desse? Temos bairro aqui perto chamado São João, né? Então, a incoerência, irmão, dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, é uma questão de, sei lá, vamos dizer, sonegação. É uma brincadeira, irmão. Não vou entrar lá nesse critério, não, né? Nós somos um povo diferente, diferenciado. Olha, o cristão é diferenciado. Sabe por quê, irmão? Porque o cristão, ele anuncia as boas novas de salvação. Ele fala coisas para não deixar o homem arrasado, caído, prostrado. A mensagem de salvação é que você venha revigorar aquele peso do pecado que estava te aprisionando ali. Então nós vamos concluir esse estudo assim. Conforme registrado por Lucas, em Atos as perseguições não foram apenas eventos históricos, elas custaram vidas. Essas histórias atravessam os séculos e chegam até os nossos dias. No Brasil, talvez tenhamos um pouco de dificuldade para entender a intensidade dessas perseguições, pois não vivemos essa realidade. Entretanto, em todo o mundo temos irmãos em Cristo sofrendo ou até mesmo sendo levados à morte. Há muitos países, irmãos, sofrendo agora perseguições, e perseguições severas. Não é perseguição de palavras, não. É perseguição mesmo. Pessoas sendo decapitadas, privadas dos benefícios do governo, entendeu? Tentando oprimir o povo com seus poderes, né, humanos. E então, nós vemos aí muitos países fechados ao evangelho, porque eles temem que a hora que o evangelho chegar, ele vai libertar esse povo da prisão do pecado, porque o evangelho ele liberta as pessoas, né? Ele liberta do jugo. Nenhum homem. É interessante que na ONU fala que nenhum homem pode ficar sujeito à escravidão. É interessante como é que tem pessoas que querem subjugar outros povos, né? Outras pessoas, dominar. O pecado faz isso, na verdade, né? E chego aos nossos dias. O Brasil, talvez já falei isso aqui, no entretanto, no mundo, todo mundo temos irmãos sofrendo e levados à morte. A vida de Estevão nos inspira a perseverar com nossa fé no Senhor, a viver o cristianismo de forma que entreguemos totalmente as nossas vidas à causa do reino, né? Então, o reino de Deus, de Jesus, ele está aí, né? Nós fazemos parte desse reino. Nós fazemos parte do reino de Cristo. Cristo é o nosso rei, né? Nosso tempo, hostilidade, habilidades, dons, recursos, propriedade. Tudo precisa estar a serviço do Senhor. Nossa pregação não deve ser negociada, deve ser genuína e fiel. Que as adversidades que você enfrenta hoje não impeça de cumprir a missão que Deus tem para você. Como disse-lhe Paulo, já estamos crucificados com Cristo. Gálatas, vamos ler esse versículo, estaremos encerrando, né? Tem aqui algumas perguntinhas, mas vamos lá. Gálatas 2:20, né? Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mensagem, né?
não preciso falar nada, o próprio apóstolo Paulo já está falando, né, sobre a partida dele aqui, né, sobre o legado que ele deixou para todos nós, né. Então, irmãos, vamos viver em Cristo, né, nessa vida que ele nos deu. Para pensar e agir, só para reflexão aqui, qual a maior perseguição que você enfrentou por ser cristão? Eu vou dizer aqui que no início da minha fé, logo no início da minha fé, eles me acusaram quando eu lesse o Evangelho, seguisse o Evangelho, de ser fanático. Não sei se alguém... agora você é fanático, mas não é nada disso, irmão, porque não tem conhecimento do poder de Deus, do Evangelho, né? Como se reage quando alguém desafia o que você pensa sobre Jesus e a sua igreja? Eu tento explicar na palavra de Deus, é claro. Não sei qual a sua resposta à pergunta sobre o que faria se o filho tivesse para ser morto, mas gostaria de desafiá-lo, possível, junto à sua classe, e orar pelos nossos irmãos em Cristo espalhados pelo mundo que sofre perseguições por exercerem a sua fé, né, irmão? Então está aqui diante dos irmãos, vamos estar orando. Como disse, esse vídeo ficou um pouquinho grande, mas objetivo, né? Eu nem vou botar aquelas outras partes para não ficar mais maior, né? Vamos orar? Pai querido Deus eterno, obrigado, Senhor, por inspirar, para nos dar autoridade, para ser com a sua igreja, para abençoar os irmãos, dar conhecimento, sabedoria e entendimento, a usar como ministro do Evangelho, como pessoas que estejam ligadas a Ti. Abençoa os irmãos que estão lá do outro lado, que nos seguem, Senhor, nesse canal, que o Senhor possa abençoar poderosamente e que a interpretação do Espírito Santo possa ser esclarecida no coração de cada um delas. Em nome de Jesus, eu te agradeço para todo sempre. Meu irmão, se você tem gostado desse estudo, perdoe, né, por não ter colocado antes, porque as atividades, as coisas, né, muitas das vezes não permite, mas quero crer que os irmãos possam estar nos perdoando, né? Então fique com Deus, venha conosco. Se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se o nosso Deus nos permitir. Amém?